Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma Masterclass do Ensino Médio em Foco, série especial da Editora do Brasil. Eu sou Marcos Keller, professor, comunicador e podcaster, e hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem está se preparando para o PNLD 2026. Eu sei, todos nós professores que trabalhamos na rede pública estamos esperando por esse momento, né? A escolha do livro didático é muito importante, porque é um parceiro que vai estar conosco ao longo de um tempo ali, né? Esse livro, esse parceiro na sala, esse amigo, essas atividades, essa forma de se trabalhar, de se lidar, então é muito importante. E o nosso tema de hoje é justamente esse, né? Como escolher o livro didático ideal para o ensino de química. E quero lembrá-los que dá para você conhecer a coleção Interação inteirinha lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. E eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. Pois então, hoje nós vamos discutir os diferenciais de uma obra que realmente, né, foi muito bem construída, que é boa para o ensino da matéria, da disciplina, como identificar a qualidade didática de um bom livro, né? E na segunda parte também apresentar em detalhes a nossa coleção Interação Química, Cultura Científica e Mundo Contemporâneo, que foi escrita, tem a várias mãos, e especialmente dos nossos convidados que estão aqui hoje, né? É com muito prazer que eu recebo hoje aqui comigo a Bruna Nico, que é licenciada e bacharel em Química, com mestrado em Ensino da Educação Básica, doutorando em Educação e atualmente atua na gestão do Colégio Estadual Horácio de Matos, no município de Jussiape, na região baiana da Chapada Diamantina. É professora e autora na nossa coleção aqui. Seja muito bem-vinda, Bruna, é um prazer conversar contigo. Pronta para esse papo? Como é que você tá? Oi, boa noite. Tudo bem? Tô ótima, tô ansiosa. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? E compor na mesa também temos o Maurício Pietrocola, que é professor na Faculdade de Educação da USP, doutor em Epistemologia e História das Ciências pela Universidade de Paris 7, atua com pesquisa em ensino de ciências, formação de professores e educação científica na sociedade de risco e é coordenador da nossa coleção também, né? Seja muito bem-vindo, Maurício. Bom ter você aqui também. Pronto para mais um papo? Keller, beleza? Prazer estar com vocês aqui, e a Bruna. Vamos lá, vamos fazer mais essa conversa aqui, falar um pouco sobre ensino de química. Perfeito, perfeito. E lembre-se você que está acompanhando a gente. Essa é uma masterclass, logo você vai aprender muita coisa bacana aqui. É uma formação para você, professor também, professora, que está aqui com a gente. E lembre-se, nós emitiremos certificados para quem se inscreveu para essa masterclass pelo formulário de inscrição. O certificado será enviado para o e-mail cadastrado. Caso você tenha perdido, né, esse nosso momento aqui, esse link para poder se inscrever, para poder cadastrar, no perfil da Editora do Brasil, tanto no YouTube quanto no Instagram, né, você consegue dar uma olhadinha por lá, você encontra o link de inscrição de todas as próximas masterclasses, para não ficar sem certificado. E seja um bom amigo. Viu lá o link, achou uma disciplina, um papo, uma masterclass legal para algum colega professor?
pega esse link, manda para ele e fala: olha aqui, cola com a gente, vem ouvir, tem um certificado bacana, você vai receber uma formação, um bate-papo com gente muito capacitada, né, entre os melhores que a gente tem no Brasilzão e afora aqui com a gente. Então, cola conosco que vale a pena, é muito bom. Bora pro papo então. Para começar, a gente está falando um pouco aqui, né, sobre a escolha do livro didático, critérios, desafios e boas práticas para essa escolha. E eu acho que é muito importante a gente ter uma conversa sobre esse tema, porque não é todos os professores que entendem como fazer essa escolha. Acho que todo professor compreende a importância de você ter um bom material didático, né, no dia a dia escolar, nas questões que nós precisamos. Muitas vezes é o principal material, até como recurso mesmo, porque tem imagem, tem atividade, né? Tem fotos, tem muita coisa sobre o mundo que está ali. Para o professor, às vezes, é uma formação também, porque está sempre dando uma reciclada no nosso conhecimento, trazendo novidades, né, já que é construído por vocês, que são pesquisadores de ponta, continuam pesquisando e nos ajudando nessa formação. Então é muito bacana. Aí eu quero puxar uma primeira pergunta para você, Bruna, porque na sua visão, e também o Maurício fica à vontade para acrescentar também, quais são os bons elementos, né? O que que caracteriza uma boa obra didática, especialmente em química, né? O que que ela precisa ter para atender bem os desafios contemporâneos que a gente tem na sala de aula, né? O que que faz um livro bom? Essa é a pergunta quando eu falo sobre didáticos na área de química especificamente. Me ajuda com isso, Bruna, por favor. Uma pergunta difícil. Acho que você usou umas palavras aí que eu gostaria, assim, de tecer algumas provocações. Por Acho que a favor. primeira palavra que você usou, né, é um bom livro, né, que atenda bem aos desafios. Acho que essa palavra bom e bem são palavras bem eh, generalistas e grandes, né? A gente tem várias realidades no Brasil hoje e no mundo, então, para a gente atender bem, né, de uma forma boa e atender aos desafios que também são múltiplos, a gente precisa de uma ferramenta, para falar a verdade. Eu vejo o livro didático como uma ferramenta. E aí depende muito do qual é o interesse do professor, aonde que ele está, né? Qual é o nível de formação Perfeito. dele, o que que ele entende e objetiva com a educação. Então, eu sempre fico um pouco receosa de falar qual é a melhor, né? Ou o melhor livro, ou qual é um bom livro. Depende do que eu tô, o que que eu quero com isso, né? Qual vai ser a ferramenta que eu quero para alcançar o meu objetivo na educação. Então, vendo esse livro como uma ferramenta e sabendo que a gente está aí no mundo movente, um livro que seria uma boa ferramenta seria um livro que ele atenda tanto as necessidades do professor quanto as necessidades do aluno. Porque, primeiramente, o livro didático é um livro para o aluno, né? E o manual do professor seria como ajudar o aluno, né, a usar aquele livro. Então, para mim, um livro que atenderia a minha realidade hoje seria um livro que promove experiências para lidar com os desafios contemporâneos, com as incertezas, com os riscos, que aí o Maurício pode falar mais, né? Desse mundo contemporâneo e que ajuda também o aluno a se relacionar com as temáticas atuais. Então, primeiramente, é um livro que atenda essas necessidades iniciais do aluno, que prenda o aluno e que também traga ferramentas para o professor expandir aquilo junto com o aluno. Então, para isso, uma estrutura legal de um livro seria aquela que instiga o aluno por meio de questões, que gera uma necessidade dele buscar respostas para isso, né? Respostas tanto dentro do livro quanto fora do livro, olhando à sua volta, na sua realidade, a partir desses conceitos que ele vai encontrar no livro, e também a expansão dessa temática, né? Relacionar ela com outras disciplinas e com os desafios contemporâneos. Então, para mim, acho que um livro seria atender aí a esses requisitos e que mudam, né, de realidade para realidade. O desafio que eu tenho aqui na Bahia, talvez é um desafio diferente que tem em São Paulo. Mas quais ferramentas que a gente pode usar para compreender e tomar decisões frente a esses desafios? Perfeito. Maurício? Eu acho legal, acho que a Bruna toca num ponto importante, assim, né? Os livros são ferramentas e que eles têm que, de alguma maneira, negociar, né, o projeto do professor, né? Agora, claramente, o Brasil é um país muito grande, né? Tem regiões muito diferentes, né? A Bruna está na Chapada Diamantina, né? Eu estou sempre localizado ali em São Paulo, quer dizer, são realidades diferentes, né? Mas tem um dado que eu acho importante, é o seguinte, uma coisa que a gente espera é que os alunos sejam capazes de certa maneira, interpretar criticamente, né, o mundo em que eles vivem, né?
Então, assim, claramente tem coisas que são da localidade, né, da onde você vive, mas atualmente o que me parece mais contemporâneo é a gente entender que a gente está tá todo mundo conectado, né? Então, por exemplo, coisas que estão acontecendo muito longe, né, espacialmente e temporalmente da gente, estão nos influenciando. Então, veja, essa questão da mudança climática, né? A gente fala bastante e tal. Mas a pergunta é, esse problema começou agora? Começou o ano passado? Começou há 10 anos atrás? Não, esse problema começou há 300 anos atrás. Aonde? Sei lá, na Inglaterra, na Europa, em algum lugar. Então, veja, uma coisa que começou longe, né, do ponto de vista geográfico, e distante, 300 anos atrás, está influenciando a gente hoje. Então, de certa maneira, quando a gente olha, a gente claramente tem as especificidades locais, mas a gente está vivendo num mundo totalmente interconectado. Então, a ideia de você tomar essas questões que aparentemente não nos dizem respeito, porque estão longe, eu diria que é uma maneira equivocada de você interpretar o projeto formativo, né? Então, assim, eu diria, as obras têm que dialogar com essa dimensão, né? Ela tem que ser capaz de oferecer meios de você questionar, né? Problematizar eu chamo assim o cotidiano mais imediato, né? Aquilo que está do lado, que ele encontra na rua, quando ele vai para casa, mas ele também tem que ser capaz de dar antenada dizendo, olha, tem alguma coisa que está acontecendo lá no Polo Sul que tem lá uma perda enorme, né, de cobertura de gelo e que vai nos atingir. Aí fala para o cara, você já ouviu falar do permafrost, né? Quer dizer, você já falou daquele gelo que está lá embaixo, que nunca saiu, né, da forma de gelo. Pô, se esse gelo derreter, o que acontece? Quantos, né, substâncias, vírus e coisas que vão, de repente, ir para a atmosfera? E na hora que for para a atmosfera, é para todo mundo. Então, eu acho interessante esse diálogo que é nesses dois níveis, né? O livro tem que dialogar com esses. Na verdade, não é um livro, né? É claramente o livro tem que ajudar o professor a fazer esse diálogo com esse nível mais local e com esse nível mais global. Então, eu diria assim, essa não é essa a única dica, tá? Mas eu diria que essa é uma dica importante, né? Os livros têm que conseguir trabalhar nessas duas dimensões, porque se a gente ficar só numa delas, a formação fica pela metade. Perfeito, perfeito. Nossa, já começou aqui de uma forma que eu achei muito bacana, porque ouvi a fala da Bruna, a sua fala, Maurício, agora, me dá uma admiração muito grande por vocês como autores também, porque é a construção de um material que ele serve para dar um apoio para o professor no dia a dia, e é um apoio em múltiplos níveis, né? Como a gente falou no começo, é um apoio às vezes atualizando algum aspecto da formação, que muitas vezes pode fazer um tempo que o professor se formou também, então é importante ele estar atento àquele material que está ali, e também é esse apoio de comunicação e deixando espaço para que o professor acrescente as particularidades da realidade em que ele está inserido, né? Como foi muito bem falado, né? Nossa, Brasil proporções continentais, então a gente tem de tudo, né? Todos os locais, todas as referências ali. Então, achei muito, muito bacana quando a gente puxa esses pontos. E também uma das coisas que eu gosto muito, eu suspeito para falar, porque eu escolho também sempre os livros da Editora do Brasil para trabalho, porque eu gosto muito, né? Também trabalho em escola pública como professor de filosofia, mas eu gosto muito sobre essa possibilidade de participar, sabe? De que eu tô ali, eu sou um coautor desse processo. Isso é uma coisa que eu acho que é muito bacana. E nessa de ser o coautor, eu também consigo puxar um pouco sobre uma segunda pergunta que eu tenho aqui. Porque quando a gente pensa no processo da escolha do livro pelo PNLD, é, existem alguns critérios que eu acho que o professor precisa observar além do conteúdo, né? A gente falou do conteúdo aqui nesse ponto. E tem um ponto que é essa liberdade para ser um coautor, que eu acho que é importante, que eu sempre vejo nos nossos materiais aqui também. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês também. E Bruna, volto a palavra para você nesse sentido. Tem algum recurso, algum ponto, alguma referência, algum norte que você observa e que ajuda o professor a perceber um pouco da qualidade pedagógica mesmo? A qualidade quando eu penso na questão de ensino, numa atitude, uma questão atitudinal, talvez para o estudante também, nesses pontos que vão para além daquele conteúdo mais bruto
que está ali presente. Porque só nesse papo que nós conversamos aqui, a gente já falou um pouco mais sobre um pensamento crítico, a gente já falou um pouquinho mais sobre um olhar para a realidade, né? Nós já falamos um pouquinho mais sobre a importância do estudante, como você mesmo falou, Bruna, ele está pronto para lidar com esses desafios, essas incertezas. Então, quando eu penso num ponto de vista pedagógico, para além do conteúdo, que dica que a gente pode dar para o professor que está acompanhando a gente, professora que está acompanhando a gente, para ela observar antes da escolha desse material, né? Acho que dá para a gente trabalhar também nas duas esferas, a esfera professor e a esfera aluno. Uma Boa. coisa que me chama muita atenção nos livros didáticos são os manuais dos professores, do professor. Eu acho que é uma formação para a gente e muitos manuais, eles vêm a descrição apenas do conteúdo, né? Eles não trazem uma coisa além, não te trazem uma pergunta provocadora que te faça pensar, né? Muitos trazem muitos materiais extras, lógico, mas tem coisa, a gente tem uma vida corrida, né? A vida de professor é uma vida corrida, você não tem É tempo para verdade. ficar acessando ali todos os artigos, toda aquela bibliografia extensa. Então, quando você lê um manual, o que me chama a atenção no manual de professor é como que você pode ampliar aquele conteúdo, mas trazendo discussões que a gente pode desenvolver ali mesmo na sala de aula. Eu não preciso, né, sempre recorrer a uma referência anterior. Então, traga uma provocação, traga um jeito novo de propor aquilo. Olha, você pode propor desse jeito que está escrito no livro, mas também você pode começar assim. Ao invés de começar com a imagem de abertura do capítulo, você pode começar com a sessão tal e depois vir para a imagem de abertura do capítulo. Ou então, se sua aula for de 50 minutos, né, você pode usar só duas, começar os dois tópicos, os dois primeiros tópicos da sessão tal, e depois você vai para outra. Se sua turma for pequena, você faz desse jeito aqui. Então, essas outras coisas que a gente geralmente não encontra. Eu acho importante ter também essa formação e abrir esses outros caminhos para os professores, falando, né, na esfera de professor. Agora, falando na esfera do aluno, o que eu acho interessante é um livro também que dê autonomia para o aluno, que o aluno consiga manusear também dentro de casa, né? Sem o auxílio direto do professor. Porque tem alguns livros que têm conteúdo e a gente sabe que hoje a gente encontra conteúdo em qualquer outro lugar e a maioria dos alunos procuram esse conteúdo fora dos livros, né? Então esse livro ele tem que ter, ele tem que chamar a atenção do aluno. Né? O aluno tem que se conectar com alguma coisa dali, porque conteúdo por conteúdo a gente tem uma videoaula, né? A gente tem o YouTube, a gente tem um podcast, a gente tem várias coisas. Mas então, quando a gente traz um livro que ele tem alguns aspectos que ele ajudam o aluno a promover, né, usá-lo de forma autônoma, isso já a gente já tira um pouco esse olhar do conteúdo, né? E tira também essa centralização do professor como transmissor do conhecimento, e aí ele fica mediando e aí o manual do professor pode ajudar nisso, né? Ampliar as coisas para além do que está no livro do aluno. Outra coisa também é como a gente está na era das habilidades e competências, né? Então, como que esse livro trabalha isso? Porque o conteúdo, a gente sabe, o conteúdo em si, ele não é uma habilidade de competência, né? As ações Uhum. que a gente, né, as tomadas de decisões e essa movimentação que a gente faz com esse conteúdo, essa relação que a gente faz com ele, que aí pode vir a, né, um desenvolvimento de uma habilidade ou competência. Então, como que esse livro ele desenvolve essas habilidades e competências? É só em exercícios propostos? Atividade de fixação, que era assim, né, chamada? Tem muitas sessões que pode intercalar conteúdos, né, interdisciplinares. Então, acho que seria um aspecto também que eu acharia importante de ter num livro. Esse livro ele trabalha várias categorias, níveis de aprendizado, né? Por exemplo, se a gente pegar ali a categoria de Bloom, ele trabalha com conhecer, o entender, o aplicar, o justificar, o avaliar, o criar, porque geralmente a gente fica só no conhecer, no entender e no aplicar, né? Os exercícios de fixação, a gente aplica o conteúdo sem ir para o contexto. Esses níveis mais para o final, né, o justificar, o avaliar, o criar, geralmente a gente tem dificuldade de desenvolver eles na sala de aula. Então, como que esses conteúdos, né, eles estão sendo aplicados para essas outras categorias dentro do livro? Há espaço para isso? Que aí a gente já amplia um pouco além dos conteúdos. As temáticas, igual o Maurício falou, que temática que ele traz? É uma temática atual? É uma temática que traz uma coisa nova? Porque a gente sabe que as mudanças climáticas hoje é um assunto, ao mesmo tempo que é muito falado e todo mundo sabe ou acha que sabe, mas a gente sempre tem ali
algum conteúdo novo, uma atualização. Como que esse livro Hum. traz essas atualizações, né? Ele fala apenas da geleira que vai derreter e vai aumentar o nível do mar, ou ele traz isso para dentro do Brasil, para uma costa litorânea, o que que isso vai causar, né? Acho que é interessante isso também. E outras coisas, como outras competências que vão para além do ensino de ciências. Por exemplo, a competência leitora, né, que a gente tem muita dificuldade hoje com nossos adolescentes, que é eles desligarem do celular e pararem para ler, né? Porque eles ouvem e veem muito. Agora, a leitura já é um pouco difícil. Então, ele trabalha essa competência leitora, essas outras competências, né? Para além aí dessas competências ligadas ao conhecimento científico. Aí, metodologias ativas também, rotinas de pensamento. Então, tem bastante coisa para a gente pensar além do conteúdo. Muito bom, muito bom. E eu gostei muito de alguns pontos da sua fala também, porque essa ideia que o livro tem que ser interessante para o estudante, para ser um companheiro para o estudante também, é realmente uma reflexão importante e é muito legal porque o livro ele é bonito, né? Ele tem muito material, ele tem muita foto, ele tem curiosidades nos cantos, eles têm os boxes de informação, que os boxes de informação eles são muito especiais também, viu, professor, que está aqui com a gente, os diversos boxes, porque ele é um conteúdo fechado, né? Você tem ali aquela areazinha então ele é convidativo para o estudante dar uma olhada também. Muitas vezes tem diálogo com outras disciplinas, ou são atividades mesmo, que ele pode dar uma folheada, dar uma entender, perceber o livro. Ele é um livro muito convidativo nesse ponto. E falar do material, do manual do professor, é algo que é muito legal. Porque eu sei que tem professor que às vezes nem dá uma olhada, visita o manual do professor. Porque ali é o autor conversando sobre o que você pode fazer com o livro, até onde você pode levar mais, né? Que outro ponto dá para você trabalhar, né? Por que que alguma coisa tá ali, você entende. Então, quando você vai pro manual, é realmente um abraço, assim, dos autores pra gente entender como lidar. É assim que eu me sinto, sempre que eu dou uma lida ali no manual manual do professor. Então, é muito legal estar ouvindo aqui de vocês, que são autores, um pouco mais sobre esses dados. Gosto bastante, bastante de entender. Maurício, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que tem só um detalhezinho, acho que a Bruna foi bem, né, completa aí na exposição dela, mas tem uma coisa que eu acho legal de sempre lembrar, né, é que no Brasil, particularmente, em muitas famílias, o que as famílias têm como livro são os livros didáticos dos É filhos. verdade. É É verdade. um detalhe que a gente muitas vezes deixa escapar, né? Então, assim, quando a Bruna fala que o livro, né, deveria ser realmente um companheiro, né? E você completou isso, que é um companheiro do aluno, é legal pensar que o livro, de certa maneira, para muitas famílias, vai ser o livro que tem na casa, que de repente, sei lá, o irmão mais novo também vai dar uma olhada, né? Que o pai e a mãe eventualmente vão olhar e veja, esse movimento, né, de alfabetização científica, vamos chamar assim, né, que o livro está propiciando, ele extrapola o nível do aluno e vai para a família. E eu vou dizer o seguinte: no momento que a família abraça a educação, abraça o projeto educacional do filho ou dos filhos, o jogo está ganho. Né? Então, eu acho que esse é um dado legal. Muitas vezes os professores, mas o livro tem coisa demais, né? Tem tanto box, tal. Mas veja, pensa desse outro lado, né? Se esse livro realmente for e ele é levado para casa, ele fica ali em cima, a família dá uma olhada, o filho chega, olha, pai, ó, tem um gráfico aqui, um negócio, o professor não tratou, mas ele achou bonito, ele quer ver, ou ver uma foto, ou tem um diagrama, ou tem um texto que ele achou bonito, que ele leu, aí sei lá, a mãe descobre, vai ler com a família. Isso não é desprezível, né? Eu acho importante que os professores também tenham isso em mente. O livro, muitas vezes, ele extrapola o seu uso na sala de aula. E aí eu diria assim, que é um projeto maravilhoso, né? Realmente a escola cumprindo integralmente né, a sua função de transformar. Se a transformação começa dentro da família, eu diria que a chance de que a sociedade toda se transforme é enorme, né? Perfeito, perfeito. Acho que é importante demais de lembrar. Então, novamente, né, para o professor que está acompanhando a gente aqui, quando a gente fala sobre a escolha desse livro, do material que vai te acompanhar, olha que importante, né? Olha que importante, porque não está acompanhando só o professor, está acompanhando o estudante, família, né? Tem todo um núcleo ali que acaba sendo impactado por essa escolha. Então, que legal que a gente está fazendo esse bate-papo aqui hoje. Puxando uma outra questão também, ainda dentro do que nós estamos conversando, quando a gente fala sobre um bom livro, todo livro didático, todo livro que nós temos, que nós construímos, ele precisa estar alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né?
E é muito interessante porque a BNCC, me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado, mas a BNCC, ela é uma estrutura que a gente preenche ali, nós preenchemos com aquilo que foi importante, aquilo que é referente, aquilo que é conteúdo, aquilo que é relevante, né? Você vai preenchendo e precisa ter a base nacional, porque ela é o mínimo comum ali que todos precisam estudar. Então, é importante que a gente tenha obras que compreendam a BNCC, que trabalham, né? É essencial isso, mas é essencial também que ela contextualize outras situações, que ela tenha uma abordagem muitas vezes mais crítica no sentido de compreender mesmo, né, de se questionar sobre as coisas que estão em volta, até para a gente ter mais informação, para nós termos mais informação para trabalhar com os estudantes, para que eles tenham um maior conhecimento sobre o mundo, como o Maurício mesmo falou, né? Tanto no sentido do local quanto nesse ponto mais global, que pode ser que permafrost, por exemplo, pode ser que o estudante não vá até lá em algum momento da vida, mas é importante você estar ciente dessa existência, desse trabalho, de que né, de que a ação humana impacta ele como membro da espécie humana, tem algo a ver com aquilo tudo. Então, é essa sensação de conexão, né, essa sensação de que é maior, de que o livro tem muito mais do que as habilidades, a BNCC ou os nortes ali. Eu acho que isso me parece muito importante quando eu penso no material didático. Quando a gente fala sobre o ensino de química, é assim, como que funciona essa visão? Como que um livro que seja mais crítico, que tenha uma abordagem mais contextualizada, alinhado com a BNCC, como que ele contribui quando eu penso na formação de um estudante que seja mais ativo, mais reflexivo, que tenha ações conscientes de impacto no mundo que ele está presente? Me ajuda a entender um pouco mais disso, Bruna, por favor. Um desafio que a gente enfrenta muito hoje, acho que sempre, mas antes tinha menos, né? São os porquês. Antes, os estudantes perguntavam porquês, mas aí parava no segundo porquê, no terceiro porquê. Hoje não. Hoje é de cinco para lá. Mas por quê? Mas por quê? Né? Vai valer ponto? Mas por quê? Então, eu acho que um livro de química que contribua, né, ou livro didático no geral, que contribua para essa formação mais crítica, mais reflexiva, ou é um livro que traga muitas perguntas, né, ou é um livro que te dê capacidade de reflexão sobre os porquês possíveis. E aí é importante isso. Acho que antes a gente tinha um porquê, e era aquele. Porque sim, porque a tabela periódica é assim, não pode ser desse jeito, porque a fórmula é assim, não pode fazer de outro jeito, na regra de três, não, tem que ser essa fórmula, né? Então a gente tinha ali respostas fechadas para problemas que a gente colocava como fechados dentro dos livros, né? Ainda mais nas áreas de ciências naturais. Hoje, a gente vê a incerteza, a gente vê o risco e traz eles para dentro do livro. Então, você expõe a possibilidade de porquês. E quando a gente coloca essa possibilidade de respostas, né, do aluno dentro de um livro didático, quando ele se sente encorajado a buscar um outro caminho que não seja aquele que o cientista propôs, né? Usar uma outra fórmula, outro método de raciocínio para chegar naquela resposta, esquecer a fórmula e fazer uma regra de três. É, isso a gente ajuda a ele pensar de várias formas de resolver o mesmo problema e até mesmo trazer várias variáveis que podem afetar o mesmo problema. Antes a gente trabalhava muito com problemas fechados, né, que tinha uma solução única. Hoje os problemas são abertos, né, essa membrana semipermeável que dependendo da localidade, dependendo das variáveis que a gente pegar para olhar, né, dependendo do recorte que a gente fizer, ele se torna um outro problema. Então, quando a gente pega um livro que traz essas oportunidades, né, desses diferentes olhares para o mesmo problema e diferentes formas de solucionar, pelo menos não de forma definitiva, um problema, né, pelo menos ali no agora, eu acho que esse livro ajuda, né, a promover essa capacidade crítica, reflexiva nos estudantes. Perfeito, perfeito. Maurício? Eu acho que essas questões que você está colocando, o Marcos, tem um dado interessante, assim, né? Se a gente também olha, eu, né, que tenho uma janela ampla de tempo como professor, né?
eu passei por uma época em que a gente não tinha currículo unificado, né, no Brasil, né? Cada estado tinha as suas bases. Eu diria assim, ele era, principalmente no ensino médio, isso era muito, assim, os currículos eram muito menos direcionadores, né? Eu lembro que as provas do vestibular é que acabavam definindo muito do que você fazia na aula. Então, assim, um dado legal, né, de pensar hoje é que, de certa maneira, o que a gente tem é um projeto de unificação nacional, né? A BNCC tem essa ideia, todo mundo no Brasil vai estudar esse nível de coisas que, né, que a gente considera que são essenciais. Agora, o que aparece depois é justamente a possibilidade de você ter um espaço de criação nesse projeto formativo, né? E aí, quando a Bruna fala dessa questão dos porquês, né? Então, por exemplo, um livro que é de incentivo, né? Que tenha uma pegada de trazer essa dimensão questionadora, de certa maneira alimentar isso que os alunos já trazem, né? Eu diria que é uma maneira de você completar esse currículo, né? Eu diria assim, a BNCC já tem essa perspectiva? Tem, mas o livro pode tornar isso como quase como se fosse o carro-chefe de todo o trabalho do professor, né? Então, uma coisa muito interessante é que a BNCC, ela tem uma dimensão de meio que te dá um norte, mas ela também te abre um leque de possibilidades de você trabalhar projetos formadores, né? Formativos, né? Que são formadores das pessoas. Então, por exemplo, essa coleção, né, que a gente, de certa maneira, está conversando aqui, a coleção Interação, ela tem essa marca. Existe um interesse de alimentar os porquês e de tornar esse processo dialético, né, de pergunta e resposta, um modo de trabalhar o conhecimento em sala de aula. Então, o conhecimento não é um conhecimento morto, né? Não é um conhecimento que está ali só para ser guardado, né? E como a gente já falou em outras ocasiões, né? Isso a internet faz super bem, né? Guardar a informação, né? Agora, o conhecimento em ação, né? Do jeito que a Bruna falou, né? Das competências e da habilidade, é, na verdade, um processo que só acontece se você tiver essa dialética da pergunta e da resposta. Então, eu diria assim, isso é um dado legal, tá? Eu acho um dado interessante aí que você, né, que a gente deveria claramente levar em conta. Bacana. O que eu gostei muito dessa fala é justamente sobre o espaço que a gente tem, né, para poder trabalhar, para lidar, para entender. E aí eu vou voltar para a Bruna só para uma questão. Como autora, né, quando você estava desenvolvendo essas questões, desenvolvendo o material, o que que você buscou na hora de trabalhar, na hora de construir esse material, quando a gente fala sobre essa abordagem que talvez ajude a tornar os estudantes mais ativos, mais reflexivos, assim? Vou dar um exemplo, né? É, a gente lembra muito de fórmulas. PVN igual a PVNRT. Para onde que vai? Onde que eu vou usar? O que que é PLV? Eles não sabem, né? Então a gente suprimiu um pouco esse trabalho, né, de memorização de fórmulas e conceitos, e a gente está favorecendo, igual o Maurício falou, a investigação, esse jogo de perguntas e respostas. Então, como que eu cheguei aqui? Por que você fez desse jeito? Poderia fazer de outro jeito? Vamos compartilhar com os colegas. Quais foram as outras respostas que foram encontradas? Como que eles chegaram nisso? Então, a gente tenta mover esse conhecimento e não trazer esse conhecimento estático, que seria, né, na ciência da natureza, uma forma de conhecimento por meio de memorização, tanto de conceitos como de fórmulas. E isso daí dialoga muito com a BNCC, que ela propõe o desenvolvimento das competências, né, como argumentação, análise crítica e também tomada de decisão. E dessa forma a gente acredita que a gente traz a química de modo mais próximo da realidade deles. Porque quando eles veem um problema e veem várias soluções, né? Vem uma problemática e vê várias opiniões sobre o mesmo problema. E como não trazer isso para a sala de aula e validar isso também, né? Porque quando a gente pega um livro didático que ele só traz o conceito, a gente suprime toda a história da ciência, todos aqueles conflitos e todas, né, aquelas situações que foram vivenciadas para se chegar naquela caixinha ali que é um conceito, né? E a gente torna aquele conceito também estático, ou seja, você acha que aquele conceito ele vai servir para o futuro, né? Para a incerteza do futuro. E não é assim mais. Então, o que que a gente pode causar aí por exemplo, sei lá, na estequiometria ou numa lei de Proust? Se você fosse Proust, né?
hoje, qual o problema, né? O que que você traria para resolver esse problema? Então, essa questão de diminuir essa memorização de conceitos e fórmulas e tratar isso de uma forma mais dialética, de uma forma mais crítica, até mesmo para os estudantes entenderem que eles também podem, né? Eles também podem construir esse conhecimento científico e que ele está em construção, né? Ele não é uma coisa que chegou acabada aqui, a gente vai usar ele sem interrogar, sem questionar. Então, acho que dessa forma, essa foi uma forma, uma abordagem que a gente trouxe no livro. Perfeito. E é muito bom pensar que se encontra bastante também com a fala do Maurício, quando ele fala sobre a sociedade de risco que a gente vive, né? Quando você prepara os estudantes para lidar com múltiplas possibilidades, múltiplas respostas, criatividade para lidar com as questões que podem ser colocadas à frente, no futuro, então é muito bacana saber que a gente tem um material que auxilia o professor e auxilia o estudante também a uma preparação para o que está para vir, né? Para o mundo que a gente tem para frente, pelo porvir que nós podemos receber no futuro, né, para poder lidar com isso. Muito legal. Só um minutinho agora que eu quero falar diretamente com quem está acompanhando a gente aqui. Meu querido professor, minha querida professora, você sabe dessa novidade? Presta atenção. A Editora do Brasil lançou uma ferramenta de inteligência artificial no WhatsApp, chamada Pergunte ao Livro, exatamente no seu WhatsApp. Não precisa baixar um novo aplicativo, não precisa entrar em nenhum site, é direto no WhatsApp que você já tem. Você conversa com a sua família, você conversa, né, com o grupo da escola, né, tem lá os grupos de trabalho. Então, ali mesmo você consegue mandar uma mensagem para o número 11 94219 7835 lá no WhatsApp e você informa, né? Fala: "Oi, quero saber mais sobre o livro de química". Colocou lá, a ferramenta vai conversar com você, vai explicar qual que é o livro, e assim que a ferramenta te responder, você pode perguntar sobre qualquer assunto que esteja no livro, mesmo que você não saiba. Pergunta assim: que assuntos você tem? Que a ferramenta de inteligência artificial vai falar com você como se você estivesse conversando diretamente com o material didático. Então você pode perguntar sobre competência, sobre como que tal tema é trabalhado, sobre como que está abordado um assunto X, um resumo da obra, enfim. O que você perguntar, nossa inteligência artificial vai trabalhar, conversar com o material para trazer para você. Então são muitas opções de uso dessa ferramenta. E eu tenho certeza que essa é uma forma de você conhecer mais dos materiais didáticos, conhecer mais sobre os livros que estão disponíveis para te acompanhar e fazer uma escolha que seja mais consciente, né? Que seja com você realmente conhecendo o material, né? Por quê? É um material que vai te acompanhar ao longo dos próximos anos. E voltando ao nosso assunto, deixa eu voltar aqui para uma questão. Gostei muito e eu acho que é importante a gente ter esse preparo para os estudantes para o futuro mesmo, né? Para aquilo que está para acontecer. E quando a gente fala um pouquinho sobre o trabalho do material didático, ele precisa auxiliar o professor e auxiliar o estudante nesse ponto. Então eu queria puxar um pouquinho mais sobre interação, sobre o nosso interação química. Então, Bruna, para a gente entender um pouquinho, como que está estruturado a coleção Interação Química? Como é que está pensado? Como é que está proposta as unidades? Como ela foi pensada e estruturada para trabalho? Só para a gente entender um pouquinho mais. Tá, vou apresentar então uma página do Conheça Seu Livro para a gente mostrar para vocês melhor. Ok. Ah, só um momentinho aqui. Só projetar pra gente. Daqui a pouquinho tá aqui na minha tela e está na tela de todos. Deixa eu achar. Tava na tela, mas foi embora. Já Aqui, chegou aqui pra mim. já? Já. Ok? Então, ah, nós projetamos um livro que ele desse segurança, no caso, para o professor trabalhar os conceitos. Então, é um livro que apresenta conceitos, mas ele também traz essa interface, né, essa dimensão, eh, desse diálogo entre o contexto interno e o contexto externo, né? A contextualização. Então, ele traz essas duas dimensões, tanto conteúdo quanto contextualização. E como que ele traz isso? A gente tem uma abertura. Nessa abertura, a gente sempre traz um tema que a gente acha uma problemática relevante para os alunos. E aí, nessa problemática, a gente já apresenta alguns questionamentos e já traz um pouquinho sobre algumas questões que podem ser levantadas como provocações para o professor saber o que, que aquele aluno sabe sobre o tema, né? Onde ele vai precisar aprofundar mais, os conhecimentos prévios dos estudantes.
Depois a gente tem a abertura dos capítulos, que sempre vem também com uma questão, traz algum tema atual, alguma problemática. Tem o para refletir, que tem algumas questões de inferência da imagem de abertura do capítulo, e aí logo em seguida a gente traz os objetivos do capítulo, até mesmo para orientar o aluno em que ele vai encontrar ao longo daquele capítulo. E nós temos alguns boxes, igual você falou. A gente tem o box Ciências da Natureza, que é um box bem legal, porque como a gente tem a coleção Física, Química e Biologia, esse box ele faz a interação entre as coleções. Então, por exemplo, aqui, né, o estudo sobre pressão pode ser aprofundado no capítulo 4 do livro de física dessa coleção. Então, o professor, quando ele vai fazer um planejamento por área, ele já pode ter esse diálogo com os professores da outra área e falar, olha, né, estou trabalhando isso essa semana e vi que você vai trabalhar isso, você vai trabalhar quando, né? Ou então até mesmo para os alunos, olha, eu vou ver isso em física. Ou não, eu já vi isso em física. Então é legal esse box também. Outros boxes que aparecem na coleção é o box Se Liga, que sempre traz uma dica, uma coisa nova. O Ciência por Dentro e o Ciência por Fora, que são duas sessões. Que o Ciência por Dentro ele trabalha os conhecimentos científicos, o conteúdo mesmo. Então, ele traz experimentos que podem validar, né, algumas hipóteses, e aí ele está presente tanto no início do capítulo ou no final do capítulo. E o Ciência por Fora é o que expande os conteúdos, e aí a gente traz as relações entre sociedade, meio ambiente, tecnologia. A gente tem também algumas atividades comentadas, temos o Fica a Dica, e que traz algumas sugestões, né, para além do que está no livro. Temos o Saiba Mais também, que traz algumas sugestões, as atividades propostas, e no final nós temos duas sessões bem interessantes, que é o Recapitule, que traz de forma bem resumida os conceitos trabalhados no capítulo e traz também uma questão desafiadora para o estudante conseguir interligar os conceitos que foram trabalhados e também alguma realidade, algum tema que extrapole, né? Seria uma aplicação, um nível de aplicação ali desses conceitos. A gente traz também uma rotina de pensamento para ele poder refletir. Então, por exemplo, uma rotina que a gente usou antes eu pensava, e aí ele fala, antes eu pensava que ligação química era isso, isso, isso. Agora eu penso que ligação química é isso, né? Com base no que ele estudou no capítulo. E também tem o Planeje e Resolva, que é uma outra forma de trabalhar habilidades e competências, que aí a gente trabalha algumas outras ações da taxonomia de Bloom, que seria talvez criar, resolver, planejar alguma coisa a partir dos conhecimentos trabalhados. Então, a nossa coleção, sumariamente, é organizada dessa forma. Nossa, que bacana, é muito completa. Assim, tem diversos tópicos, diversas formas e abordagens que o professor pode trabalhar, né? Dependendo do assunto, dependendo do quanto ele quer aprofundar, né, um determinado tema. Então, muito legal. Maurício, tem algum ponto que você gosta bastante, assim, que você fala, nossa, esse tema, essa área de trabalho é legal, isso aqui vai ajudar muito o professor? Eu assim, eu sou suspeito, né? Porque assim como a Bruna, né, a gente, né, achou que essa estrutura ela é muito dinâmica, ela tem essa capacidade de oferecer. Se a gente pegasse a categorização, né, de Bloom, né, ali a gente tentou oferecer atividades que negociam, né, várias das habilidades, né? Agora, tem um aspecto que eu acho legal, que eu gosto sempre de enfatizar, que é um pouco de mostrar essa ideia da ciência por dentro e ciência por fora. Isso, de certa maneira, foi talvez, acho que a primeira sessão, as duas primeiras sessões que a gente estabeleceu. Por quê? Porque a gente, assim, a gente sabe que a tradição de ensinar ciências no Brasil, eu diria não só no Brasil, no mundo inteiro, foi sempre olhar a ciência por dentro, né? As melhores, né, perspectivas era tentar mostrar como que a ciência funciona, o modo dela produzir conhecimento, que eu diria que é uma coisa super importante. Porém, ela não resolve tudo que a ciência é no mundo de hoje. Claramente, no mundo de hoje, o que a gente vê é que a ciência ela é parte da maneira como a sociedade se estrutura e se desenvolve, né? Então, assim, quando a gente trouxe o problema das mudanças climáticas, isso não é um problema da ciência, mas é claramente uma forma como a ciência passou a ser utilizada
ou como ela potencializou, né, alguns grupos em detrimento de outros, como que uma visão de mundo, né, se tornou dominante por meio do conhecimento científico em detrimento de outras. Então, assim, esta complementação, né, de eu entender o que a ciência é, mas o que a gente faz por meio da ciência, né, que a gente faz com a ciência sendo uma ferramenta de ação no mundo, é o que me parece que faz sentido, né? O projeto formativo ele tem que ter esses dois lados. Eu tenho que entender o que a ciência é e eu tenho que também entender o que a gente faz com ela, né? Até para isso, até para que a gente possa querer fazer diferente, né? Se a gente quiser um futuro diferente, a gente pode usar a mesma ciência de uma outra maneira, né? A maneira que foi a gente está vivendo consequência do que foi feito com a ciência nos últimos tempos aí, né? Que eu falei nos últimos 300 anos. A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: dá para fazer diferente? Nos próximos 50 ou 100, a gente pode fazer diferente? Porque a gente quer um outro mundo, a gente quer uma outra relação com o meio ambiente, a gente quer mais respeito com os outros seres vivos, a gente quer deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu acho que isso é legal, né? Então, isso é interessante que os três livros têm essas estruturas semelhantes e você percebe que ele dialoga bem com as três áreas, né? Com física, com química e com biologia. Né? Essa coisa eu diria que é super relevante, né? Então, eu sempre gosto de dar bastante destaque nessas duas dimensões, que ela justamente tenta equilibrar esses dois lados, né? Vamos chamar assim, essas duas asas aí para que o indivíduo, né, a gente consiga voar longe. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito sobre essa ideia de como que a gente vai utilizar a ciência, assim, porque bate muito também com a sessão do recapitule, né? Do antes eu pensava, agora eu penso, né? Então, olha que legal as possibilidades que estão sendo apresentadas para o estudante, para o professor trabalhar. Realmente é uma possibilidade de intervenção no mundo, de compreensão do mundo de uma forma profunda. Isso é o que eu acho muito legal. Deixa eu perguntar para você, Bruno, tem alguma sessão que você fala assim, não, essa sessão aqui é minha preferida, eu gostaria de comentar, acho que ela é muito legal, ajuda o professor, tem alguma em específico? Olha, não é uma sessão específica, mas é uma forma de trabalho ao longo do livro que são as rotinas de pensamento. Ah, elas são meu xodó. Eu acho que ela ajuda o professor a entender como que aquele aluno consegue estruturar, né, o raciocínio dele em determinadas situações, porque isso também muda. E aí, quando a gente abre isso, né, para os colegas, para compartilhar com os colegas, a gente percebe como que cada um pensa, né, que às vezes eu penso igual meu colega e às vezes não, e a gente pode chegar no mesmo resultado. Então, o que eu acho interessante são né, junto com Ciência por Dentro, Ciência por Fora, igual o Maurício, as rotinas de pensamento. E é legal que para cada unidade a gente apresenta uma rotina de pensamento diferente no Recapitule. Então, essa antes eu pensava e agora eu penso é uma rotina. E aí tem várias outras rotinas. E aí é bom que o professor pode, né, fazer uso de várias rotinas ali e mostrar para o estudante também como que as perguntas influenciam, param, fazem a gente parar e pensar como que a gente chegou até ali. Então você tem várias provocações para te fazer pensar como que você construiu, né, a aprendizagem em relação àquele conteúdo e àquele conceito. Então eu gosto bastante das rotinas de pensamento. Que legal, até eu já gosto, viu? Vou te falar que dá pra gente utilizar bastante em sala de aula, Tá, não esse dá? pensamento da rotina, viu? Independente da disciplina, dá pra gente trabalhar uma forma de realmente recapitular, fixar um determinado conteúdo, né? Maurício, você já me falou qual que é a que você gosta, assim, que você falou que você achou bem bacana. E aí eu queria puxar mais uma questão envolvendo um pouco disso. Tem algum capítulo ou trecho, Maurício, que você indica como um exemplo para a formação cidadã? Você falou bastante sobre como dá para a gente utilizar nesse sentido o ciência por fora, o ciência por dentro, né? Como a gente consegue utilizar. Tem algum que você fala, ó, esse ponto aqui é um ponto que está conectando a ciência, a sociedade, dá para trabalhar a formação cidadã. Nesse ponto aqui está se desenvolvendo uma ideia muito boa que o professor pode trabalhar, que está trabalhando muito com essa tá encapsulando essa ideia de que a gente quer trabalhar no livro como um todo, assim. Eu acho que a seção, né, que foi criada, que é o Planeje e Resolva, ele tem exatamente esse enfoque, né? Porque se você pensar assim, o que que a gente poderia, né, talvez imaginar o que que é uma formação cidadã, né?
Eu diria assim, é a pessoa que vivendo hoje nesse mundo, né, e nessa sociedade, né, então ele vive coletivamente, o que ele pode ser capaz de fazer para fazer com que a gente viva num mundo melhor, né? Então, pensando na cidadania como aquilo que, de certa maneira, todos nós compartilhamos no interesse de fazer com que seja bom para todo mundo. Então, um pouco da ideia do que está no Planeje e Resolva, ele é justamente para criar uma oportunidade de você localizar uma questão, né, uma situação relevante, e você planejar, né, você claramente localizar o que não está legal, o que poderia ser feito para melhorar, e você ir lá e melhorar. Então, é uma sessão aberta, tá? No sentido que ela tem uma temática mais ou menos genérica, mas que depende justamente de que você, junto com os alunos, né, o professor junto com os alunos, consigam dar forma para ela. Porque, no fundo, assim, a cidadania, ninguém vai bater na tua porta para perguntar o que você quer fazer para o mundo ser melhor. Né? Ninguém vai te perguntar. Na verdade, o que a gente faz? A gente, enquanto, né, vivendo no mundo de hoje, a gente tem que ficar atento e ser capaz de localizar as questões que são importantes, avaliar se a gente de fato tem uma possibilidade de contribuição e aí sim planejar e botar isso em prática. Então veja, formar para a cidadania é, antes de mais nada, você assumir um certo protagonismo sobre o mundo em que você vive. Né? Você deixar de ser passivo no sentido, não, eu vivo no mundo do jeito que ele é, e aí eu tento me adaptar a ele, né? Que também é uma coisa que muitas vezes a gente tem que fazer, porque ninguém consegue resolver tudo, mas tem algumas coisas que a gente consegue. Então, um exemplo. Você, por exemplo, pode, num determinado município, que você tem, por exemplo, alguma dúvida sobre a qualidade da água, você pode transformar o Planeje e Resolva numa atividade, num projeto que vai investigar a qualidade da água, tanto a água que você bebe, ou a água que você recebe em casa, ou eventualmente a água que está passando num rio, numa lagoa. Veja, isso muitas vezes passa desapercebido pelas pessoas, ou seja, a gente é capaz, né, enquanto estudante do ensino médio, de planejar uma ação como essa? Sim. Eu não vou dizer que a gente vai talvez ter todo, né, um laboratório montado, talvez em algumas circunstâncias a gente tenha, mas isso, na verdade, é simplesmente o que você precisa para resolver essa questão. Que pode ser conseguir, eventualmente, mandar uma amostra, né, da água para que um laboratório faça o estudo para você, ou eventualmente, se você tem uma universidade próxima, que a universidade faça isso. Então, veja, eu acho que são essas as formas de que você pode dar oportunidade das pessoas se perceberem como cidadãos. Elas, na verdade, muitas vezes acham que ser cidadão é só estar vivo, né? Só estar participando da sociedade, é só estar pagando os impostos, sei lá, votando. Não, eu diria que isso aqui é uma partezinha pequena, né? Talvez aquilo que faz com que a sociedade continue funcionando do jeito que ela é. Mas o que eu acho mais interessante nessa discussão é você entender que você pode estar a todo momento olhando, se questionando, "Oh, mas será que isso aqui é assim mesmo? Eu recebo uma conta de água, tenho que pagar, mas eles estão me vendendo o quê? A água não é para ser vendida, porque a água supostamente é um negócio que se renova. Eles te vendem, na verdade, a qualidade da água. Bom, mas se eles me vendem a qualidade da água, como que eu sei qual que é a qualidade da água? Onde que está escrito? E se está escrito, quem é que está testando que a qualidade da água está de acordo com isso? Como que é o processo que você usa para certificar que a água pode ser, né, consumida? Meu, eu diria assim, mesmo que tiver tudo certo na tua cidade, tá? Vamos imaginar que você fez tal, e essa água é boa, você pode beber. Você percebeu que você exerceu a sua atitude cidadã? Você não está só esperando que alguém te diga que a água é boa para beber. Não, eu gostaria de saber por que ela é boa. Né? Por que é até legal, eu tenho que pagar essa conta de água sim, porque tem alguém em algum lugar, numa estação de tratamento, está captando. Da onde que a água que eu bebo vem? Se ela viesse de um outro lugar, talvez eu pudesse ter um tratamento
mais barato, se a água, ou se a indústria que eventualmente está jogando dejetos na água, que depois tem que ser captada e tem que ser tornada potável. Será que essa fábrica não podia ter um filtro melhor? Será que essa fábrica não podia deixar de jogar esse dejeto nesse lugar e jogar em outro? Então, essa parte do livro que eu acho que é interessante, ela abre a possibilidade de que cada localidade, cada professor, cada aluno, ele consiga perceber as suas possibilidades de exercitar a cidadania. Eu acho que isso daí que é legal. Quando a gente consegue isso, né? Poxa, o meu trabalho valeu. Né? Eu realmente, meu trabalho de professor mudou a maneira como essas pessoas estão vivendo. Elas estão passando a entender o mundo de outra forma e elas se tornaram mais agentes, né? Elas não estão só submetidas ao mundo, elas conseguem entender e tentar imaginar como que o mundo poderia ser melhor ou como que ele está funcionando. Acho que, não sei, na minha cabeça, quando a gente pensou nessa sessão, era justamente para isso, para que a gente tivesse essa cidadania agindo por meio do conhecimento da química, né? E aí que eu acho que os alunos entendem por que aprender química é importante. Assim como é importante aprender física, ou aprender filosofia, ou história, ou seja, é nesses momentos que a gente consegue entender a dimensão, né? Como que o conhecimento torna a gente pessoas melhores. Sim, que articula mesmo com a realidade, né? Com uma participação ativa no mundo que tá ali. Muito bacana. E para você, Bruna, tem alguma sessão que você olha e fala assim, nossa, essa sessão ela tá conectando ciência, sociedade, formação cidadã, dá para dar uma aula show aqui que dá para compreender diversos aspectos da ciência, como que tá funcionando as coisas. Tem algum ponto específico do livro que você fala, aqui tem ouro, assim, de uma forma bem legal o professor trabalhar. Tem uma que me chamou a atenção, assim, como que a gente conseguiu, é, porque esse é um livro que temos duas autoras, né, e um autor. E pra gente era uma questão um pouco não cara, mas era uma questão de interesse trabalhar com mulheres na ciência. A gente Boa. tem sempre esse apelo de trabalhar com mulheres na ciência e a gente sempre lembra de Marie Curie, né? A gente lembra de figuras, são poucas, mas a gente lembra de algumas figuras e aí para por isso mesmo, o que elas fizeram e o nome da mulher, né? E aí no capítulo sobre tabela periódica, eu acho que a gente conseguiu trabalhar em várias dimensões, talvez até essa análise que o Maurício está pensando, tá propondo, né? Sobre você questionar mesmo aquilo que você vê ao seu redor, aquilo que a mídia te traz, aquilo que as pessoas falam com você. Então, nesse capítulo de tabela periódica, a gente traz um pouco da história da construção da tabela periódica e todos os desafios ali, os dissensos enfrentados pelos cientistas, os preconceitos enfrentados por eles. Depois a gente traz também essa questão do silenciamento das mulheres que fizeram parte da história da tabela periódica, várias mulheres que a gente não vê falando, né? Os livros sempre trazem os nomes de homens, Mendeleev, na tabela periódica e outros mais. E também a questão do preconceito de gênero. A gente também trabalha um pouco isso e traz também para a atualidade. A gente traz algumas mulheres de hoje e como que elas fazem ciência hoje, né? Porque é muito diferente das mulheres que faziam ciência antigamente, né? Antigamente a gente tinha elas produzindo ciência, mas também tinha a questão do apagamento e do preconceito. Hoje ainda há preconceito, mas elas ainda resistem. Como que isso acontece na sociedade de hoje? Então acho que esse tema a gente conseguiu fazer, né, diversas pontes e trabalhar essa criticidade, fazer os meninos olharem à sua volta e ver esse apagamento como nós, como professoras, né, da área de ciências da natureza, a gente sofre esse apagamento também, né? Quando a gente vai dar uma aula, né? Poxa, você é uma professora de química e você só fala de homens, né? E você? Você ali. Então, acho que é interessante também. Eu gostei muito desse capítulo que a gente fez esse trabalho. Olha que bacana, que bacana. Tem muita coisa legal, então, que dá para o professor trabalhar. Então, eu acho que com esse conteúdo dá para o professor ter um olhar mais apurado quando você fala sobre a escolha, né? Qual vai ser o material que vai me acompanhar? Dá para a gente ter um pouquinho mais de ferramental para compreender o que que é legal, o que que é bacana de trabalhar em sala de aula, de ter à mão
como professor e também para o estudante, que a gente já falou que o livro também é um parceiro dos alunos que estão com a gente, né? Perfeito. Bruna, Maurício, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Foi um privilégio conhecer mais sobre o processo de construção dessa obra, sobre o olhar pedagógico que está por trás dela, que inclusive é um olhar pedagógico tão presente que estrutura mesmo, né, diversas áreas da obra ali diretamente nas sessões, na forma como está sendo trabalhado, como ela tem essa proposta de trazer uma ferramenta e um olhar para o dia a dia mesmo do estudante, para a modificação do mundo, para a compreensão do mundo, acho que é muito legal. Antes da gente encerrar, nosso horário já está quase batendo, nós precisamos dar um momentinho aqui para vocês falarem diretamente aos professores que estão nos acompanhando, né? Então, Maurício, a palavra é sua. Diretamente os professores estão com a gente. Muito legal nessa conversa, fiquei muito feliz aqui estar podendo conversar com vocês. E, assim, eu sempre gosto de terminar lembrando que a profissão de professor, né, eu comecei a dar aula muito cedo na minha carreira, lá no ensino médio, né, 83, né, lá atrás, o pessoal nem, né, acho que muita gente tinha nem nascido, né, mas, assim, é um processo muito legal, né, eu gosto muito de dar aula, continuo ainda hoje como professor, e eu acho assim, é, é, é é difícil porque justamente a dificuldade nasce que a sala de aula é muito dinâmica, né? Então eu vejo assim, a gente dava aula para os alunos e aí cada dia era uma coisa diferente, né? Mesma turma, tal, mas as coisas, né, mudam, as questões são diferentes, aí muda um ano, aí já mudou de novo. Então, assim, é um ambiente que, por um lado, ele é cansativo, né? Porque realmente, diria assim, rotinas são coisas muito pequenas, né, da vida do professor, mas ele, se você, na verdade, conseguir encarar isso como sendo uma dimensão positiva, assim, é muito legal, né? Os professores que conseguem acompanhar o ciclo dos alunos, né, principalmente quem dá aula para adolescente, eu diria assim, a mente fica com os adolescentes, né? O professor não envelhece, né? Talvez ele se canse, o corpo fica mais cansado, mas a cabeça não envelhece. Esses moleques, essas meninas, elas param de perguntar, questionar e levantar, ou seja, é duro por conta disso, porque você tem que ter energia para acompanhar. Mas eu digo que é muito recompensador, né? Eu olho para trás, né, e acho assim, poxa, foi muito legal eu ter tido essa oportunidade, né? Ter, de certa maneira, sendo escolhido talvez pela profissão, e eu sou muito feliz, né, de estar podendo hoje, né, passar um pouquinho da minha experiência, conversar um pouquinho com os professores mais jovens e dizer assim, olha, vale muito a pena, é muito legal, né? Então, obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho com vocês. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço pelo tempo, né, pelo conhecimento, por estar aqui compartilhando com a gente nesse momento de masterclass aqui. Muito bacana. Bruna, você fica à vontade, falando diretamente com os professores, professoras que estão nos acompanhando e que têm uma escolha muito importante para fazer em breve, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? O livro é para vocês também. E assim como o Maurício falou, do mesmo tempo que o questionamento cansa dos estudantes, eu acho que ele é o nosso combustível. E aí eu gostaria que vocês tivessem um olhar atento para esse questionamento e para até mesmo para eles fazerem a gente refletir sobre a nossa prática, sobre as nossas escolhas, né? Eu acho que esses questionamentos dos estudantes sempre nos levam a pensar de outras formas, de outros modos, pensar mundos possíveis para eles, né? E aí quando um livro te traz essa possibilidade, né? Você pensa os mundos e o livro te ajuda a pensar esses mundos, eu acho que isso faz muita diferença. Então, eu gostaria que vocês tivessem esse olhar para os alunos e que se cuidassem também, que é muito importante para manter a nossa saúde mental, porque a física, como o Maurício disse, ela vai ao longo dos anos, mas tenham em mente que nós somos um instrumento, né, de transformação de vidas. Eu sou professora do ensino médio, são 3 anos. E tudo que a maioria das vezes, quando passa os 3 anos, eles vão lembrar daquele dia que você subiu na cadeira para falar alguma coisa. O que eles não lembram, mas a gente marca a vida deles, né, de forma positiva na maioria das vezes. Então, talvez eu gostaria que vocês lembrassem disso, lembrassem que como o nosso papel é importante na vida deles e como que também a gente é recompensado por isso, esse combustível diário que eles trazem para a gente. É isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigado por ter sido autora, né? Uma das autoras, os autores que trabalharam aqui nesse material. Muito obrigado por esse momento conversando diretamente com os professores. Valeu demais. Obrigado, Bruna. Obrigado, Maurício.
Pois então, chegamos ao fim da nossa Masterclass e eu tenho alguns recados importantes para vocês que estão nos acompanhando. O primeiro recado é assim: você que se inscreveu pela página de cadastro, parabéns, está certinho. A Editora do Brasil enviará o certificado por e-mail que foi cadastrado. Ah, eu não coloquei ali por ali, não deu, não vi, não tava. Se não viu é porque não está seguindo a Editora do Brasil nas redes sociais, né? Então segue lá, porque sempre tem o link da nossa próxima Masterclass e ali você se inscreve, tem acesso, sabe sobre as próximas aulas, as próximas ações, sobre aquilo que a Editora do Brasil está fazendo, o que está acontecendo para os professores. Então segue a gente nas redes sociais, tá bom? O segundo recado é para você que está aqui, que gostou da ideia. Nossa, achei bacana, quero conhecer mais sobre essas sessões, conhecer mais sobre o material. Então você tem a chance de ver o material na íntegra no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. Lá você pode conferir o Interação, Química, Cultura Científica e Mundo Contemporâneo e todos os outros livros que também estão escritos lá PNLD, né, 2026. E quem sabe você conhecendo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais, você não está olhando ali para a obra que estará com você nos próximos 4 anos, te ajudando, né? Facilitando muita coisa, te ajudando muita coisa, propondo projetos, auxiliando naquelas coisas que às vezes a gente tem alguma dificuldade. Dá uma olhadinha porque é muito bom e é para você, professor, professora que está com a gente, né? Por fim, como eu já disse, não se esqueçam de seguir a Editora do Brasil nas redes sociais para saber sobre a programação completa das próximas aulas. E já dá uma olhadinha, viu ali uma programação que é legal para algum colega? Manda para ele o link e fala: olha só o que vai acontecer. Manda o link no grupo da escola também, porque esse material, esse momento é para todos os professores. Então, é para você, é para o seu colega, é para a galera da sua escola, é para todos nós, para mim também que estou aqui. No mais, muito obrigado. Valeu mesmo por esse momento. Obrigado, Bruna. Obrigado, Maurício. Obrigado, equipe que está aqui com a gente. Boa noite, até a próxima e boas aulas. Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acessa a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação.